Olá, eu vou te convidar para uma linda viagem no nosso curso Química do Zero, para partir realmente do zero e viajar comigo na história do átomo, do zero até o modelo atômico atual. Nós vamos ter uma pequena conversa agora, como tudo surgiu, de onde eu vim, para onde eu vou, porque o átomo é a menor porção da matéria, e se ele é a menor porção da matéria, ele veio de onde? Como foi formado o átomo? De onde surgiu o átomo? Pelo menos a ideia, a concepção do átomo. Vamos viajar. Nós vamos viajar juntos para a Grécia, mas não nos tempos atuais, com toda a crise grega, não nisso. Nós vamos viajar para 500 e 400 a.C., para começar dentro da filosofia, todo o pensamento da química. Dois filósofos, Demócrito e Leucipo, eles montam a escola do atomismo. Essa escola não foi aceita, infelizmente ela teve muita contestação e ficou aceita que a composição da matéria era feita por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Hoje nós sabemos que a matéria não é formada por terra, água e fogo. E a escola do atomismo ela foi apagada por praticamente 2.300 anos. Foi muito tempo na história sem ninguém ouvir. E por que ninguém ouvia os filósofos que estavam falando corretamente? Demócrito estava um pouco fora de padrão. Então ele não era bem aceito. Então as ideias que ele trouxe disseram que ele era louco, que ele estava fora de contexto, que não havia nada a ver com o que ele estava falando. Mas não é bem assim. Eu vou pedir para você agora a liberdade literária para colocar Demócrito como um cara assim, um pouquinho fora de forma e que gosta de comer. Eu fui um cara que gostei de comer a minha vida inteira, então eu sei o que é sofrer no final de uma sobremesa. E eu queria que você se colocasse comigo no lugar de Demócrito. Imagine que você está hoje, ao invés de estar na sua casa, agora me assistindo na sua telinha, no seu celular, você está na frente do Mar Grego. Já conseguiu a sua aprovação e aí você está na frente do Mar Grego e decidiu comer uma fruta. E todo mundo, quando pensa em comer uma fruta, pensa logo, ele vai comer uma maçã. Não, 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 não. Demócrito gostava de comida, muita comida. A maçã é muito fitness para ele. Demócrito ia comer uma jaca inteira. Caramba, uma jaca inteira, sim. Mas como toda fruta, por maior que seja a fruta, ela vai chegar ao final. E você que gosta, por exemplo, de uma sobremesa, que começa a comer teu bolo, sabe a dor que provoca no teu coração o final de uma sobremesa. Demócrito começou a comer sua jaquinha na frente de um Mar Grego lá e começou a comer, e a jaca ia diminuindo, ia ficando cada vez menor, e ele ia partindo a jaca e comia, partia a jaca e comia, partia a jaca e comia, de repente chegou ao último pedaço da sua jaca. Com muito sofrimento, tirou o caroço da jaca e ficou só com a carne, e aí ele começa a dividir, tirava um fiapinho e comia, e começou a trazer uma dor muito forte no seu coração, e a dor forte no seu coração fez com que ele pensasse. Pensar em quê, Carlos André? Está ficando louco? Não. Ele pensou sobre o comportamento e composição da matéria. O que é matéria? Responde para mim, olha bem no fundo dos meus olhos agora e responda para mim o que é matéria. Qual o conceito que você aprendeu quando criança sobre o conceito de matéria? Qual o conceito de matéria para você? É tudo que tem? Lindo, que legal. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Demócrito também pensa acerca do comportamento da matéria. E uma jaca, o último caroço, a carne da jaca, também tinha massa e também ocupava lugar no espaço. Mas aí ele foi comendo metade da metade, metade da metade da metade. De repente ficou um pedaço tão pequenininho, mas tão pequenininho que ele não conseguia mais dividir. E aí ele disse, esse pedaço eu não consigo mais dividir. Como é que se fala não se divide mais em grego? Show! Átomo. A palavra átomo vem do grego aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. De onde vem a ideia, a concepção do átomo, dos gregos, dos filósofos gregos. Mas, Carlos, se cair no meu vestibular, que o primeiro modelo atômico científico pertence aos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Está falso. O primeiro modelo atômico não é deles. A ideia, a concepção, o conceito, a escola do atomismo vem da filosofia. O primeiro modelo atômico ele vai surgir no século XIX, logo depois do começo da química. Em 1796, Antoine Lavoisier faz o Tratado Elementar da Química. Ele divide as ciências, eles vêm com a nova ideia, com a nova concepção de uma ciência que trabalhava as reações, as transformações, as mudanças da matéria. Nós vamos estudar agora as reações, as perguntas sem resposta. E aí Lavoisier logo depois é guilhotinado na Revolução Francesa, e Proust continua os seus trabalhos, Dalton continua os seus trabalhos, e Dalton começa a voltar ao contexto de 2.300 anos, quando os filósofos trouxeram o conceito de átomo.
O que é átomo? Aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. Só que dessa vez não era um cara fora do padrão que estava falando. Dalton era um cara extremamente respeitado pela comunidade científica da época. Ele traz o conceito de átomo e coloca para todos o primeiro modelo atômico. E muita gente ainda acredita que o átomo é dessa maneira. Muita gente, você deve conhecer alguém que deve dizer assim, ah, eu sei, o átomo é a menor porção da matéria. Para Dalton, sim, a resposta é sim. Para Dalton, o átomo é a menor porção da matéria. Deixa eu te mostrar agora na tela cheia um pouquinho mais sobre o modelo atômico de Dalton. Vamos lá, tela cheia para você. Na tua tela cheia vai surgir agora aí o modelo atômico de Dalton. Esse apelido do modelo atômico de Dalton é muito famoso. Assim, você deve lembrar dele aí há muito tempo, falando sobre a bola de bilhar. Todo mundo diz que o modelo atômico de Dalton é uma bola de bilhar. Só que preste atenção, o fato de ser uma bola de bilhar traz a concepção de um modelo atômico esférico. Uma bola de bilhar também tem massa. O modelo atômico de Dalton é indivisível, até porque, se você olhar, a palavra átomo significa indivisível, aquilo que não se parte, aquilo que não se divide. Dalton dizer ou falar para você que o átomo é indivisível é mais do que normal, é mais do que esperado. É óbvio, porque átomo já significava indivisível, então dizer que é indivisível é normal. O átomo é a menor porção da matéria. E se você lembrar os conceitos de matéria, não sei se você vai guardar no seu coração, mas se você lembrar dos conceitos de matéria, matéria é tudo que tem massa. O átomo de Dalton tinha que apresentar massa, porque ele traz o átomo, a concepção do átomo, vem a partir do conceito de matéria. E o conceito mais rudimentar de matéria, que você aprende ainda quando é criança, é tudo que tem massa. Então, o átomo de Dalton ser maciço? Mais do que esperado. O átomo de Dalton ser indivisível? Mais do que esperado. O átomo de Dalton ser indestrutível? Ah, aqui sim. O átomo de Dalton ser indestrutível e ser esférico tem novidade. Esse conceito, quando ele diz que o átomo é indestrutível, ele acaba com uma das correntes mais fortes da alquimia. Existia uma corrente na alquimia que era a escola da transmutação metálica. As pessoas acreditavam que era possível transformar metal comum, como ferro, em ouro, por exemplo. Eu conseguia transformar o ferro em ouro. E Dalton vem e diz que não. Porque o ferro tem suas características que são imutáveis. Eu não consigo transformar metal comum em ouro. E essa corrente alquimista cai por terra. E cai por terra com quem? Com Dalton, o primeiro modelo atômico. 4 palavras mágicas que você não pode esquecer. E aí eu queria que você olhasse bem no fundo dos meus olhos. Olha para mim agora, bem no fundo dos meus olhos, para não esquecer. Modelo atômico de Dalton: esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Por que ele era maciço? Ele tinha massa. Vem do conceito de matéria, é tudo que tem massa. Lembra que Demócrito estava pensando sobre composição da matéria e Dalton também está falando sobre estrutura da matéria, é o começo da química, as reações. Então tem massa mais do que esperado. Ser indivisível mais do que esperado, porque o átomo é a menor porção da matéria. A palavra átomo significa indivisível. E por que esférico e por que indestrutível, Carlos André? O esférico, se você pensar comigo, e pense bem comigo agora, pense bonitinho. Você já viu uma esfera, uma bola de gude, uma esfera de aço, de ferro, seja do que for? Você já conseguiu quebrar uma bolinha de gude na mão, girando uma esfera de vidro na mão? Não. Por que você não consegue quebrar uma esfera na mão? Porque ela nem tem vértices, nem tem arestas. E o fato dela não ter vértice, não ter aresta, de não ter pontas, de você não conseguir partir na mão, dificulta muito a aplicação de um torque. Qual a figura geométrica mais difícil de quebrar? Qual a figura geométrica mais difícil de partir? É exatamente uma esfera. Então vamos lá, repete comigo, quero ouvir tua voz agora. Fala bem alto para todo mundo na tua casa saber que você está estudando e está estudando química com Carlos André no QG do Enem. Vamos lá? O átomo é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Muita gente diz que é imperecível, a mesma coisa. Indestrutível é quando Dalton diz assim, ó, não tem como. É impossível. Quando você chega no átomo do ferro, eu não tenho como transmutar esse ferro em ouro. Vamos acabar de uma vez por todas com essa ideia de transmutação metálica. Eu não vou conseguir transformar ferro em ouro nunca. A outra corrente alquimista até hoje ela perdura,
que é a busca da vida eterna. Até hoje muita gente está buscando a vida eterna, é a indústria que mais rende, é a indústria do bem-estar e da beleza. As pessoas querem ter uma vida mais longa, tem que ter longevidade, vitamina, bioquímica, medicina ortomolecular, nutrologia, nutrição, tem muita coisa envolvida nessa segunda corrente alquimista, que é a busca da vida eterna. Até hoje as pessoas estão buscando a vida eterna, mas a corrente da alquimia, quando Dalton fala, ó, eu vou pensar aqui nessa corrente alquimista, essa corrente alquimista de transmutar metal comum em ouro, não vai rolar. Dalton acaba com essa corrente alquimista porque ela não acontece mais. Isso foi no começo do século XIX. A data do modelo atômico de Dalton está entre 1806 e 1809. Muito tempo se passou para surgir o segundo modelo atômico. Mas, Carlos, por que teve essa pausa? Por que eles pararam de trabalhar? Não, não é que eles pararam de trabalhar, não. Mas se você imaginar que no começo do século XIX a única ferramenta que eles tinham era uma balança. Então os caras trabalhavam muito cálculo estequiométrico, muito. É cálculo estequiométrico, lei ponderal, é pensar, 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 mas a balança tem uma limitação de conhecimento, que é o peso, é a massa. O único conteúdo que eles tinham que podiam trabalhar naquele momento era a massa, é por isso que cálculo estequiométrico era tão trabalhado. Até que de repente surge a luz. Literalmente surge a luz. Na segunda metade do século XIX, você tem o surgimento da energia ou a utilização da corrente elétrica. É por isso que até hoje Paris é chamada de cidade de luz. Eu não sei se você sabe, mas Paris é chamada de cidade de luz não é porque Paris é uma cidade iluminada. Não, é porque em Paris foi utilizado o primeiro gerador de eletricidade numa estação de metrô, que até hoje é chamada de Estação da Luz. Um gerador de eletricidade em 1869. Agora eu tenho uma eletricidade. Aparece uma ferramenta nova. E para a ciência, uma ferramenta nova muda todo o contexto. Eu vou pegar agora a descoberta da eletricidade para tentar desenvolver uma nova ideia. E Thomson, Joseph John Thomson, começa a estudar sobre o átomo. E vai usar um experimento chamado experimento de William Crookes, utilizando raios catódicos. Aí eu quero que você pense comigo agora, mas pense com carinho. Veja, você deve lembrar das suas aulas de física que cargas opostas se... Show de bola, participa comigo, pode falar. Quanto mais você falar, mais você ativa a sua memória auditiva e, consequentemente, mais vai gravar os conteúdos. Quer ver? O átomo de Dalton ele é esférico, maciço, indivisível, indestrutível. Show de bola. Thomson vem para utilizar a eletricidade. Então, se aparecer na tua prova, aí eu quero que você olhe para mim, apareceu na minha prova de vestibular o primeiro cientista a utilizar a eletricidade para comprovar o modelo atômico. A resposta, Thomson. Carlos, Thomson descobriu a eletricidade? Não. Thomson construiu o experimento que utilizou para provar o modelo atômico? Não. O experimento é de William Crookes. Thomson descobriu as cargas? Não, as cargas já existiam. Isso é uma pegadinha muito grande em provas militares. Cuidado, porque existem provas que são mais específicas, que têm uma segunda fase, ou uma prova militar que puxa muito para a atomística, e nessas provas que são mais específicas, começa a dizer assim, Thomson descobriu a carga do elétron. Não. Thomson não descobre a carga do elétron, Thomson descobre o elétron. Thomson vai descobrir o elétron dentro de um átomo, e essa descoberta foi justamente utilizando a eletricidade. Aí, quando Thomson pega o seu experimento com a eletricidade, ele vai colocar uma placa positiva e uma placa negativa. E eu preciso que você lembre comigo que a placa positiva vai atrair o contrário. E qual o contrário do positivo? O negativo. Espetacular. A placa positiva vai atrair o negativo. Quer ver mais? Vamos lá. Vou puxar para você agora aqui a tela sobre o modelo atômico de Thomson. Está na tua tela, a tela cheia para você. Está aparecendo aí o modelo atômico de Thomson. Eu vou desenhar aqui rapidamente, junto com você. Nós vamos desenhar juntos aqui agora. Eu vou colocar aqui bem elegante. Uma placa positiva, está na parte superior da tua tela. Uma placa positiva e uma placa negativa. Só para que a gente pense um pouquinho acerca do que Thomson estava falando, de maneira muito simples, sem querer complicar a química, porque a química não é complicada. A química é linda, é maravilhosa, ela é exuberante. Veja, se o átomo fosse como o Dalton está falando, sem cargas, porque o átomo de Dalton não tem carga, né? Ninguém sabia que tinha carga. Se eu não tenho carga, eu não vou ser atraído nem pelo positivo, nem pelo negativo. A tendência natural é que você passe por aqui sem sofrer nenhum desvio. Para a surpresa de Thomson, ocorre um desvio na trajetória dos raios catódicos. Opa, desviou para cá. Se você desvia se aproximando da placa positivo, é porque você é o quê? Negativo. Thomson, a tag de Thomson, a hashtag de Thomson, o metadado de Thomson, a palavra crucial para que você guarde no seu coração, Thomson descobre o elétron.
Thomson descobre o elétron. E com a descoberta do elétron, ele provoca a divisibilidade do elétron, ou do átomo. Ele divide o átomo. O átomo, que era até então indivisível, agora já não é mais. O átomo, a palavra átomo, era para cair por terra com Thomson. Thomson divide o átomo em duas partes. Porque o átomo de Thomson está agora no teu lado esquerdo. Vou até mudar a cor da canetinha aqui, porque você merece sempre o melhor. Thomson diz que o átomo tem uma massa positiva. Não mudei a cor, deixa eu mudar para você, colocar agora em azul aqui. Pronto. Thomson diz que o átomo tem uma massa positiva, essa massa aqui, ó, que é positiva. E ao redor de todo o volume dessa massa positiva estão encrostados, estão presos, estão fixados os elétrons. Estão aqui os elétrons. Ó. Carga negativa, carga negativa, carga negativa. E esses elétrons não saem dessa massa, porque a massa, por ser positiva, prende ele. O negativo, ele se sente atraído pelo positivo. O negativo não conseguia sair daqui de dentro porque estava preso. Muita gente chama esse modelo atômico de modelo pudim de passas. Me permita, mais uma vez, a liberdade literária. Eu nunca vi um pudim de passas desse jeito. Nunca. Nunca mesmo. E aí eu queria que você olhasse para mim. Bem, de novo, olha bem para mim. Olha bem no fundo dos meus olhos azuis. Não está vendo meus olhos azuis? Não, não é possível. Está vendo, não? Estou brincando, claro que não é. Vamos embora. Preste atenção. Eu nunca vi um pudim de passas dessa maneira. Eu não sei se na sua casa se faz pudim assim. Mas na minha casa, o pudim que é feito, que agora não faz mais, infelizmente, mas quando eu podia comer o pudim, você tinha lá uma massa e em cima da massa colocavam as ameixas. E uma calda. Só que o átomo de Thomson não tem carga só na parte de fora, não. Em todo o volume do átomo de Thomson, você tem cargas que são negativas. Então, Carlos André, há alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, decidiu mudar a alcunha do modelo atômico de Thomson, decidiu mudar o apelido do modelo atômico de Thomson. Eu não vou mais utilizar pudim de passas, eu vou utilizar panetone. Exatamente. Se você imaginar um panetone, ele é muito, mas muito parecido com o modelo atômico de Thomson. Pensa direitinho, um panetone ele é arredondado, porque o átomo de Thomson continua sendo esférico, como o de Dalton era. Ele continua sendo maciço, ele tem massa positiva, só que ele tem partículas negativas em todo o seu volume, que são as frutas cristalizadas. Se você mentalizar, feche os olhos agora, vá, feche os olhos comigo, feche, não feche. Se você não fechar os olhos, não passa nem na fachuba nos próximos 25 anos, olha para mim. Fechou? Pronto, imagina um panetone. Está imaginando? Isso. Um panetone é o modelo atômico de Thomson. A massa do pão seria uma massa positiva e partículas negativas em todo o seu volume. Esse é o modelo atômico de Thomson. Século XIX ainda. Mas, Carlos, e aí? Qual o próximo recurso tecnológico que surgiu para que eu tivesse um novo modelo atômico? Primeiro eu vou te mostrar a imagem, porque a imagem fala muito. Vou te colocar de novo em tela cheia. Olha para a tela. Vamos lá. Nessa tela cheia, você está vendo agora o panetone. Mas o meu panetone não é um panetone com fruta cristalizada, não. Porque eu gosto de um panetone mais elegante. Assim, eu gosto de um panetone. Se é para engordar, vamos engordar de forma elegante. Está aqui, ó, chocolate belga e doce de leite argentino. O meu panetone, ele é esférico, continua sendo esférico. Características do modelo atômico de Thomson. Ele é uma esfera, assim como era o de Dalton. Ele é maciço, ele continua tendo massa. Mas só que essa massa dele é uma massa positiva. É a massa de pão. Essa massa que envolve essas partículas aqui é uma massa que é positiva. Mas Thomson descobre os elétrons. Quem foi responsável pela descoberta dos elétrons? Thomson. Thomson descobre os elétrons. Guarde no seu coração que o modelo atômico de Thomson é panetone. Carlos, mas eu vou encontrar na minha prova de vestibular lá um panetone? Não, na sua prova de vestibular você vai encontrar pudim de passas. Fazer o quê? A não ser que você pegue uma questão que tenha sido escrita por mim. Você já vai encontrar um panetone. É uma esfera maciça e positiva com partículas negativas. Terminou o século XIX. E aí surge uma nova ferramenta para a ciência. Essa nova ferramenta chama-se radioatividade. Marie Curie começa os seus estudos com Pierre. Muita gente começa a trabalhar em cima de radioatividade. E Rutherford, que era um curioso em relação à radioatividade, pede para que dois alunos, Ernest Marsden e Hans Geiger, montem um experimento e façam um experimento para que ele possa provar um modelo atômico. É o experimento mais famoso do ensino médio. É o experimento de Rutherford,
que ele usa a radioatividade com um elemento químico que é o polônio, que é em homenagem à Polônia, que é o país natal de Marie Curie, que começou o estudo sobre a radioatividade. Lá na frente do nosso curso Química do Zero, eu vou trabalhar com você também sobre radioatividade. Mas hoje eu só vou utilizar a radioatividade. Entenda, eu vou utilizar o material radioativo, que é o polônio, e esse material radioativo emite uma partícula. Essa partícula que o material radioativo emite é a partícula alfa. Nós estamos agora em 1911. Vamos continuar nossa viagem no tempo. Chega agora comigo no modelo atômico de Rutherford. Na sua tela cheia está aparecendo aí o experimento de Rutherford. E eu vou no passo a passo desenhando para você. Vou começar pelo canto inferior esquerdo da tua tela. Me ajuda aqui. Está aqui o polônio. O polônio é um material que emite uma partícula alfa. Essa partícula alfa ela tem massa e tem carga. Ela é maciça e positiva. Vou escrever agora no canto inferior direito da tua tela. A partícula alfa é uma partícula que tem massa 4 e carga mais 2. Lembre que a partícula alfa ela é positiva, isso é importantíssimo para você compreender, e que ela tem massa. Ela tem massa. Aí eu vou lançar essa minha partícula alfa, aqui agora estou no canto inferior esquerdo da tua tela, eu vou lançar essa partícula alfa em direção aqui a uma placa de ouro. Ah, mas eu vi em algum livro que não era ouro não, Carlos André, era platina, tanto faz. Eu vou lançar em direção a uma placa de ouro. E essa placa de ouro não tem nenhum orifício. Se você perceber aqui, não tem orifício nenhum não. É uma placa de ouro intacta. E aí, sinceramente, olha para mim. Mas olha bem para mim. Presta atenção. Você aprendeu um princípio físico há muito tempo, pela sua experiência de vida, da impenetrabilidade da matéria. O que diz o princípio da impenetrabilidade da matéria? Que dois corpos com massa não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Não funciona. Se eu lançar uma partícula alfa em direção à placa de ouro, lancei a partícula alfa em direção à placa de ouro, pá, colidiu. Vai passar? Não. Aí não importa o autor que você está lendo no seu livro. Não importa. Se eu lançar uma partícula maciça em direção à placa também maciça, ela não vai passar. Se o átomo fosse maciço como o Thomson está esperando, todas as partículas iam ricochetear, iam bater e voltar. Inclusive, tem algumas questões de vestibulares que, sempre que eu estou falando de vestibular, eu olho nos seus olhos, para você não esquecer, para ficar atento. Existem algumas partículas de vestibulares que colocam uma condicional, um se. Se o átomo de Thomson fosse verdadeiro, se o átomo fosse realmente maciço, como Dalton e Thomson acreditavam ser, o que aconteceria com o experimento de Rutherford? É simples. A partícula alfa ia bater nessa placa e iria voltar. E o desvio ia ser muito grande. O desvio ia ser entre 90 e 180 graus. Ia ser um desvio muito acentuado. É mais ou menos assim. Imagina que de repente acabou a aula de química e você recebeu poderes mágicos. Que poderes mágicos são esses? Assim, terminou a aula de química, você vai desligar seu computador e vai dizer, papai, mamãe, fulano, Beltrano, chama alguém aí. E aí, ó, vê o que eu vou fazer. Aí você sai correndo e atravessa a parede. Como é que o seu parente, alguém na sua família, ia se sentir se você atravessasse uma parede? Ou se eu atravessar agora a tela do teu computador e chegar para te dar um abraço. Opa, me dá um abraço. Como é que você se sentiria? É mais ou menos assim que Rutherford se sente. Porque, para grande surpresa dele, o elétron não bateu e voltou. A partícula alfa não bateu e voltou. Ela não ricocheteou. Esse foi um susto, que foi o maior susto da humanidade. Esse experimento aconteceu na sexta-feira. E o papel fotográfico foi revelado na segunda-feira. Quando revelaram, ele tomou um susto tão grande que mandou refazer. Não aceitou os resultados, foi conversar com Marie Curie sobre o que tinha acontecido. Fez uma viagem, conversou com Marie, voltou, desenvolveu de novo a pesquisa, faz de novo o experimento, porque agora eu tinha que explicar como é que alguém atravessa a tela do computador. Me dá um abraço! E eu vou aí te dar um abraço. Seria um grande prazer. Gostaria muito de dar um abraço agora, porque realmente você não está só. Estamos juntos até a sua aprovação. Nós vamos vencer, juntos. E eu vou correr para te dar um abraço. Mas não é normal. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, seria um grande susto. E Rutherford tomou o maior susto da humanidade. É exatamente comparado, como se você visse alguém atravessar uma parede agora. Foi o que aconteceu. E a pergunta que eu te faço é, e agora, papai? Eu tenho uma filha pequenininha que sempre que acontecia alguma coisa que, eita, eu não sei explicar, ela virava, e agora, papai? Essa pergunta eu ouvi várias vezes. E Rutherford ouviu essa pergunta também. E agora, papai? E agora, Rutherford? A partícula atravessou. E Thomson não disse que o átomo era maciço? Como é que essa partícula atravessou? Eu vou ter que explicar. E aí surgem as respostas que mudam completamente o paradigma do átomo. E o átomo começa a ficar muito parecido com aquilo que a gente conhece, com aquilo que você pode estar tatuado agora no seu braço. O átomo que você tatuou no seu braço provavelmente é o átomo de Rutherford e não o átomo de Thomson. Vamos lá, de novo na tela cheia, me acompanha?
como é o átomo de Rutherford. Ele percebeu o seguinte, vou até fazer em outra cor. Para grande surpresa dele, as partículas alfa, a grande maioria das partículas alfa atravessava. De cada 10 mil, presta atenção, de cada 10 mil a 100 mil partículas que ele enviava, só uma sofria desvio. Batia e voltava. Por quê? Vou fazer em outra cor agora que eu vou mudar a cor para você. Vamos lá. Olha agora aqui no átomo que está do lado direito da tua tela. Se a partícula alfa passasse por aqui, não desviava. 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 Aí eu vou lançando as partículas, estão atravessando. Porque ela atravessa um espaço vazio. Esse espaço do átomo é vazio. Até que de repente, opa, pá, tirou uma casquinha aqui, viu? Essa vai sofrer um pequeno desvio. Porque foi só uma casquinha, como jogar sinuca. Pegou na ponta. Bati no centro. Pá. Aí o desvio foi acentuado. Para cá. Existe alguma coisa no centro do átomo, e essa alguma coisa no centro do átomo é maciço. Essa alguma coisa no centro do átomo que é maciço é o que a gente chama de núcleo. Quem descobriu o núcleo? Rutherford. E existe um grande espaço vazio no átomo chamado de eletrosfera. Quem descobriu a eletrosfera? Rutherford. O átomo de Thomson era maciço e carregado com a massa positiva e partículas negativas. O átomo de Rutherford, que eu vou apagar a tela toda agora aqui, para que a gente possa enxergar melhor. Pronto. O átomo de Thomson era maciço, o de Rutherford é vazio. O átomo de Rutherford você vai dividir em duas partes. Isso você vai anotar com todo o carinho do mundo. O átomo de Rutherford é dividido em núcleo, porque foi ele que descobriu o núcleo, e eletrosfera. Só que tem um detalhe. O núcleo não permite a passagem da partícula alfa. E por que o núcleo não permite a passagem da partícula alfa? Porque o núcleo tem massa. O núcleo do átomo de Rutherford tem massa, enquanto a eletrosfera tem volume. O átomo de Rutherford, o núcleo, tem massa e a eletrosfera tem volume. Só que esse volume não tem massa. Ele só tem tamanho. A massa que você tem na eletrosfera tende a zero, é desprezível. Desconsidere. A massa do elétron é muito pequena. Inclusive, foi ele que fez a proporção entre a massa do núcleo e a massa da eletrosfera. Tudo é Rutherford. Vamos lá. Quem descobriu o núcleo? Rutherford. Quem descobre a eletrosfera? Rutherford. Rutherford prevê que existe um espaço vazio e que os elétrons vão circular ao redor desse núcleo. E que esse núcleo que eu tenho aqui é um núcleo positivo e maciço. Vou de novo apagar a tela para você, se quiser dar uma pausa, tira um print, bem bonitinho, bem elegante. Vou apagar, eu quero que você olhe de novo para mim. Rutherford diz que o núcleo é formado por prótons, que foram descobertos por Goldenstein, e nêutrons. O núcleo tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera eu só tenho um elétron. Se eu for fazer uma relação de carga, o próton é positivo, o nêutron não tem carga e o elétron é negativo. Se eu for fazer uma relação de massa, se o próton pesa 1, o nêutron também pesa 1 e o elétron, coitado, pesa quase nada. Ele pesa 1 sobre 1840. Ele é 1840 vezes menor do que um próton ou do que um nêutron. Então, onde é que está a massa do átomo? No núcleo. Não tenha nem medo de ser feliz. A massa do átomo está no núcleo. Mas onde é que está o volume do átomo? O volume do átomo está na eletrosfera. Tudo isso foi Rutherford. Aí você vai dizer, então todo mundo aplaudiu Rutherford. Teria aplaudido. Teria aplaudido, se não fosse por Maxwell. Rutherford apresenta o seu modelo atômico, todo mundo faz uau! Uma aula de química só vale a pena se explodir, né? Pá, explodiu, mudou de cor. Todo mundo olhou, caramba, Rutherford deu um show, um espaço vazio, eletrosfera, um núcleo positivo, o elétron está girando ao redor do núcleo, espetacular. Aí Maxwell vem e faz, eu fiz um cálculo, Rutherford, só tem um problema. Esse elétron não vai ficar aí. Porque se eu tenho um elétron, ele vai girar ao redor do núcleo, vai fazer um movimento de serpentina, um movimento helicoidal, e vai cair no núcleo. Ele chega a calcular o tempo, 10 a menos 22 segundos. O átomo de Rutherford foi contestado por Maxwell, ele diz que o elétron vai girar, 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 e cair no núcleo. E vai desaparecer, porque o próton anularia o elétron. E quer saber, na verdade, Rutherford não sabia a explicação. Eu brinco com isso, assim, me dê mais uma vez a liberdade literária, entenda que isso não está no contexto de química em si, mas é só para você assimilar. Eu brinco com isso dizendo que Rutherford incorpora um personagem de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, Chicó. Eu não sei, eu não entendo por quê, eu só sei que foi assim. Ei, Carlos,
E como é que eu vou saber a resposta acerca do modelo atômico? Se Rutherford não soube dar explicação, quem vai dar a explicação? Quem mudou a história da física? A resposta vem com Bohr, que eu te conto daqui a pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Na sequência, no mesmo ano, vai surgir o modelo atômico de Bohr, que é o modelo quântico, quando vai surgir a física moderna. Agora vem a resposta. Como é que Bohr conseguiu a explicação acerca do modelo atômico de Rutherford? Por que é que o elétron não cai no núcleo? Por que é que o elétron não faz aquele movimento de serpentina e cai no núcleo? Tem uma explicação. A explicação é a física moderna, a mecânica quântica ondulatória. Que explicação é essa? Deixa eu fazer primeiro uma separação entre os fatos. Até então, inclusive para nós, a física clássica ela é muito forte. A física clássica é a física newtoniana, desenvolvida por Newton, que foi o maior gênio da humanidade. Não estou desmerecendo Newton, pelo amor de Deus. Newton foi o maior gênio da humanidade. E corpos com massa realmente se atraem e formariam esse movimento helicoidal e realmente o elétron cairia no núcleo. Só que Bohr começa a estudar uma coisa chamada energia quântica, energia quantizada. Ele começa a perceber que nem sempre é assim. Deixa eu fazer um paralelo, uma analogia para que você possa compreender a diferença entre a física clássica e a física moderna. A física clássica diz que o positivo atrai o negativo. Caiu. A física moderna diz que o positivo atrai o negativo. Atrai. E por que eu não vou? Porque existe o amor. Veja, entenda, imagine que você é comprometido. Você tem lá seu namorado, seu esposo, sua esposa é comprometido. Tem alguém na sua vida. E esse alguém deve te respeitar e deve te amar tanto quanto você o ama. Ótimo. Aí, de repente, ele foi assediado por um colega qualquer. Está sendo assediado, assediada aqui e tal. Por que ele foi assediado? Porque um positivo está atraindo negativo e ele tem que ir? Claro que não. Claro que não. Pode acontecer? Pode. Você pode ter os R$50 da sua vida, você pode ter o positivo atraindo negativo? Pode. Esse elétron pode ser atraído e ir? Pode. Mas você tem que entender que pode ser que tenha uma energia que impeça esse elétron de cair. Por mais que ele esteja sendo assediado, por mais que a pessoa até seja muito bonita, muito formosa, muito educada, rica, maravilhosa, exuberante, por mais que seja tudo isso, pode ser que tenha uma energia que impeça esse elétron de cair no núcleo. Essa energia é chamada de energia quântica. Na nossa vida seria o amor. O amor que ele sente, ou que ela sente por você, vai fazer com que ele não caia, por mais que ele esteja sendo atraído. Não é que não é atraído, não. Acho uma loucura. Tem gente que diz assim, meu namorado, minha namorada, minha esposa, nunca vai olhar para outra pessoa. Claro que vai, ele está cego, ele vai olhar, ele vai ver, e vai ver que realmente é bonito, e vai até sentir alguma atração. Mas não quer dizer porque ele sofreu atração que ele vai cair. Não. Existe uma energia chamada energia quântica. Vamos lá, tela cheia, vou colocar as tags agora de Bohr. Na tua tela está aparecendo o modelo atômico de Bohr. Eu diria o seguinte, apareceu no vestibular modelos atômicos. Como é que eu faço para responder sobre o modelo atômico de Bohr? Como é o modelo atômico de Bohr? O modelo atômico de Bohr é o modelo atômico de Rutherford. Tudo que Rutherford falou, Bohr também falou, só que mais energia. Eu diria até que o modelo atômico de Rutherford está contido no modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Rutherford diz que o átomo tem um núcleo positivo e que os elétrons giram ao redor desse núcleo. O de Bohr diz que o átomo tem um núcleo positivo e que os elétrons giram, só que eles giram em órbitas quantizadas, órbitas com energias quânticas. Existem órbitas quantizadas. O elétron está no estado estacionário. Só que o estado estacionário, o cara faz, então o elétron estacionou, né? Parou. Não. O estado estacionário do elétron significa dizer que ele vai girar, aqui no teu lado esquerdo da tua tela. O cara que está aqui na camada K, que o elétron está na camada K, ele vai passar a vida girando aqui, ó, na camada K. A vida girando aqui na camada K. Esse é o estado estacionário dele, essa é a órbita de origem dele. O cara que está na camada E, no nível 2, ele vai girar no nível 2 e não vai sair daqui nunca. Quem está no nível 3 vai girar no nível 3 e também não vai sair daí nunca. Ele tem uma órbita quantizada, o estado dele é estacionário, a energia dele é fixa e constante. O elétron ele tem uma energia fixa e constante que impede de cair. Então a tag de Bohr, energia. Se aparecer modelos atômicos e apareceu para você energia, é Bohr. Se for energia quantizada, melhor ainda, aí você já marca com certeza, é Bohr. Carlos, mas eu não estou vendo energia quantizada não, apareceu luz. Apareceu luz para mim, apareceu cores para mim. Qualquer tag dessa, qualquer palavra-chave dessa aí, é Bohr. Emissões luminosas, é Bohr. Como é que isso acontece? Dá uma pausa, tira um print
Eu vou apagar aqui para que a gente possa dar sequência, tá? Eu vou apagar toda a tua tela e te mostrar um detalhe, veja. Deixa eu colocar uma coisinha bonitinha aqui para a gente acompanhar legal. Eu tenho um núcleo, que é positivo. Cercando esse núcleo positivo, eu tenho órbitas. Essas órbitas, onde o elétron gira, tem energia quantizada, tem uma energia quântica. Que se o elétron gira nela, é porque tem energia definida para girar nela. Eu vou colocar um elétron agora de uma outra cor aqui para a gente fazer bem elegante. Está aqui o elétron girando. O elétron está girando aqui no nível 2, na segunda camada do átomo, que a gente chamava de camada L antigamente. O elétron está girando aqui. Aí, de repente, não mais do que de repente, esse elétron foi excitado. Como é que o elétron é excitado? Chegou nele aqui uma energia. E essa órbita dele tem uma energia pequena. Vamos supor, eu vou colocar valores só para você entender. Ela tem uma energia de 80. E chegou aqui mais uma energia de 50. Caramba, eu já tinha 80 e ganhei mais 50. Se eu tinha 80 e ganhei mais 50, eu fiquei com 130. Não está mais cabendo aqui. O que acontece com esse elétron? Ele vai saltar. Ele vai saltar para onde? Ele vai saltar para uma órbita mais afastada, uma órbita maior. Porque agora ele não tem mais 80, agora ele tem 130. 80 mais 50. Mas essa órbita dele aqui não é a órbita de origem. Se não é a órbita de origem, ele vai querer voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele emite essa energia que ele absorveu sob a forma de luz. O elétron volta para cá e ao voltar para cá, ele vai emitir essa energia, toda essa energia que ele absorveu na forma de luz. Carlos, essa luz é visível ou invisível? Bem, ela pode estar no espectro aqui infravermelho. Você pode estar no espectro aqui infravermelho. Você pode estar no vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que é o espectro contínuo de luz que a gente consegue enxergar. E pode estar também no espectro ultravioleta, que a gente não enxerga. O nosso olho ele só consegue enxergar essa parte do espectro, que é o espectro contínuo de luz. O que eu quero que você entenda é que o elétron precisa absorver energia para saltar e ao voltar ele emite essa energia sob a forma de luz. Presta bem atenção no que eu vou te contar agora. Imagine que você é de uma cidade do interior, ou de repente você é realmente de uma cidade do interior, e desejou fazer medicina, e não tem o curso de medicina na sua cidade. Ou seja, o seu sonho é maior do que a sua cidade, então você absorve energia e vai para um centro maior, para uma cidade maior. Vamos supor que você foi para Brasília, e aí começou a estudar medicina em Brasília, começou a estudar, vai passar, viu? Passou em medicina, 6 anos de curso, fez sua residência, sua especialização, já não tem muito mais o que fazer em medicina, é convidado a São Paulo, USP, Unicamp, já está dando aula em inglês, em alemão, em francês, está numa energia maior. Aí você percebe que o Brasil ficou pequeno para você, você já foi chamado para ser ministro da saúde, já uma divisão da medicina antes e depois de você, aí você vai para a Alemanha, na Alemanha você desenvolve um projeto de saúde que praticamente acaba com todas as viroses, já não existe mais viroses, as bactérias praticamente foram extintas, a expectativa de vida agora aumentou de 100 para 200 anos, depois de você, você deu um show, um espetáculo. AC e DC é antes e depois no caso do seu nome, AX e DX. É antes e depois de você, no caso da medicina. Você foi muito longe, você saiu da sua cidade pequenininha para Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Munique, de Munique para NASA. Porque agora você gerou um problema na Terra. As pessoas estão na Terra, a expectativa aumentou muito e realmente o alimento está acabando. Aí você foi convidado pela NASA para desenvolver vida num planeta que foi descoberto e foi batizado com seu nome. Olha que espetáculo, existe um planeta agora com teu nome. E um dia no seu planeta, no planeta X, você começa a lembrar da sua cidade pequenininha, lá do interior. Eu estou lá, caramba, eu estou no meu planeta X, povoei o planeta X, eu sou o cara da medicina, mas aí eu começo a lembrar da minha órbita de origem, da minha cidade de origem. E não importa onde você esteja, o melhor lugar do mundo é a sua órbita de origem. Você sempre vai ter saudades de casa. E o elétron também tem. E o elétron começa a cantar a canção do exílio como você cantaria no planeta X. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E eu quero voltar para casa. Ah, eu quero voltar para casa porque minha órbita de origem, aquela cidade que só tem uma rua, outra voltando, uma igreja ao fundo, uma praça onde os idosos ficam jogando dama e dominó, ou quem sabe um xadrez, uma igreja católica, uma igreja protestante, um mercadinho, o bar de seu Manuel, e está tudo lá montado na sua cabeça, ah, eu quero voltar para casa, e você sente o desejo de regressar. Entenda, você saiu da sua órbita e foi saltando.
para uma órbita mais energética, mais energética, mais energética, mais energética. De repente, você está tão longe, já praticamente conquistou o universo. Mas aí lembra da tua órbita de origem. Ah, eu quero voltar para casa. Tudo que eu queria era voltar para casa. E aí você volta. Só que entenda, você absorveu muita energia nesse caminho. Essa volta do elétron para casa faz com que ele libere essa energia sob a forma de luz. E se você tiver entre a segunda e a sexta camada, você pode liberar a luz visível. As cores, surgem as cores, surge a luz visível, o arco-íris, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, quando o elétron regressa para casa. O elétron, ao voltar para casa, ele volta emitindo luz. Ele vai ser a luz, literalmente, da cidade dele. Ele vai ser o grande diferencial da sua cidade. O elétron, ao voltar para casa, ele libera a luz. Presta atenção que eu vou te dizer. Se você consegue me enxergar nesse momento, se você consegue enxergar as pessoas que você ama, saiba que existem elétrons voltando para casa. Você excita o elétron, ele salta para o nível mais externo e ao regressar, ele volta sob a forma de luz. Ele vai voltar e vai liberar essa luz. Como é que funciona a lâmpada de iluminação pública? Eu jogo elétron num átomo de mercúrio. Eu jogo energia num átomo de mercúrio. Esse mercúrio faz com que o seu elétron salte, o elétron salta para níveis mais avançados e regressa. Mas ele emite essa energia sob uma forma de luz que a gente não consegue enxergar. Mas essa radiação que ele libera atinge o fósforo, que é esse pozinho branco da lâmpada que está na sua casa. Olha para o teto agora, tá vendo? Pronto, esse pozinho branco é o fósforo. Aí a radiação que o mercúrio liberou atinge o fósforo. A energia que foi absorvida pelo fósforo faz com que o elétron dele salte para o nível mais externo. E vai para o nível mais externo. Mas o elétron sempre sente saudade da sua casa, da sua órbita de origem. E ele regressa. E ao regressar para a sua órbita de origem, ele libera a luz que você faz com que você enxergue no fenômeno da fluorescência. Mas qualquer luz, visível ou invisível, é a volta do elétron. Esses dias eu estava dando uma aula na turma presencial, e aí uma aluna me disse assim, professor, eu estava estudando com meu pai é químico, e ele disse que o modelo atômico atual é de Bohr, assim, porque na época dele era o modelo atômico de Bohr. Eu diria a você que deveria ser, mas nós demos alguns passos a mais em relação a esse modelo atômico. Surgiu o modelo atômico de Sommerfeld, quando ele percebe que o elétron ele não gira ao redor do núcleo apenas com órbitas circulares, que essa órbita do elétron também pode ser elíptica. Deixa eu mostrar para você em tela cheia, vamos lá. Ó, o átomo de Sommerfeld, como você está vendo na sua tela, a palavra-chave para Sommerfeld, e não esquece, pelo amor de Deus, são órbitas elípticas. E o que é uma elipse? Se você pegar uma circunferência, que não está tão certinha assim, mas se você pegar uma circunferência e puxar de um lado e puxar do outro, você vai transformar ela numa elipse. Basta lembrar das suas aulas de matemática, com o professor Sacramento. Olha aí. Eu tenho aqui dois focos na elipse. Em um dos focos vai ficar o núcleo. E o elétron vai girar ao redor desse núcleo, ele vai girar ao redor desse núcleo, e ele tem dois momentos, assim como um planeta. Ele tem um momento que ele passa perto do núcleo, e ele tem um momento que passa mais afastado do núcleo. Que no caso de um planeta seria o periélio, né, quando ele passa perto do Sol, e o afélio, quando ele passa mais afastado do Sol. O elétron também. O elétron vai girar aqui nessa elipse. Só que entenda, quando ele passa nessa elipse aqui, a velocidade dele muda. Aqui ele está com velocidade mínima, e aqui ele sai com velocidade máxima. A velocidade do elétron sofre variação. E aí, quando Sommerfeld vem e acrescenta elipses, e o átomo de Rutherford agora é transformado no átomo de Sommerfeld, e fica muito parecido com as imagens que você vê nos livros de química, com órbitas que são elípticas. A grande palavra para Sommerfeld são elipses. Mas quando ele joga a elipse, ele joga um problema. Ocorre a variação da velocidade. A velocidade agora está sofrendo uma variação. E quando ela sofre essa variação, vai surgir um princípio, que foi provocado por Heisenberg. Vou apagar a tela para você aí. Heisenberg, que não tem nada a ver com Breaking Bad. Heisenberg, que foi um cara da paz, gente boa e nunca fez metafetamina. Heisenberg traz um princípio da incerteza. E qual é o princípio da incerteza? É a incerteza entre a posição e a velocidade. Eu não sei agora mais com precisão a velocidade e a posição ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. E aí presta atenção, olha para mim. Olha bem para mim e fica ligado no tempo e no espaço. Quando eu falo de Heisenberg, eu estou falando de Heisenberg, estou falando de uma incerteza. É assim, imagine que você está dirigindo.
E aí você olha para o velocímetro. Se você olha para o velocímetro, você sabe qual a velocidade que você está. Mas você consegue ver o cachorro que está aqui na rua? Não. Porque você perdeu a localização. Quando eu estou olhando o velocímetro, eu perco a posição geográfica com precisão. Já se eu estiver olhando para o lado de fora e estou vendo onde eu estou vendo ali um cachorro de orelha preta, ele passou próximo a mim. Eu sei qual a velocidade? Não, porque eu não estou olhando para o velocímetro. Se você olha para a rua, você não olha para o velocímetro. Se você olha para o velocímetro, você não olha para a rua. E tanto uma coisa quanto outra vai fazer com que você perca precisão. É por isso que existe uma incerteza. Eu não sei mais qual é a velocidade desse cara. Eu não sei se ele está com velocidade mínima, se ele está com velocidade máxima. Eu não sei onde ele está, onde está o elétron. E aí tem que surgir um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Louis de Broglie, que é o modelo atômico classificado como sendo o modelo atômico atual. Deixa eu mostrar a você em tela cheia. Vamos lá. Em tela cheia, surge o modelo atômico de Louis de Broglie. E o que é o modelo atômico de Louis de Broglie? A gente pode fazer um paralelo, sem muito medo de ser feliz, com a literatura. Daqui a pouquinho eu vou fazer esse paralelo. Mas o modelo atômico de Louis de Broglie fala da dualidade. O que é dual? Duplo. O que é um ar-condicionado dual? Zone, que tem duas zonas. O que é a dualidade? O elétron vai ter comportamento duplo. Ora ele se comporta como partícula, e como partícula ele tem uma trajetória linda. Ora ele se comporta como uma onda. Ora ele tem um movimento ondulatório. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu mudar as cores aqui para fazer em duas cores para você. O elétron ele pode ter uma trajetória de partícula, e como trajetória de partícula ele tem um movimento igual de um planeta. Lindo. Mas esse mesmo elétron pode absorver só um pouquinho de energia e desistir de ser partícula, e agora ele vai ser onda. Esse é o modelo atômico da dualidade entre a partícula e a onda, que é o modelo atômico que a gente vai classificar como sendo o modelo atômico atual. Só que, como sempre, eu vou contar uma história bem curta para você guardar o exemplo. Caiu no meu vestibular o modelo atômico atual. Só que caiu no vestibular, eu vou olhar nos teus olhos. Presta atenção. Caiu modelo atômico atual. De quem é o modelo atômico atual? Bohr, Sommerfeld, elipse, Heisenberg, incerteza, e o modelo atômico atual de Louis de Broglie, que é o modelo da dualidade. Ora partícula, ora onda. É assim. Imagine que eu estou como um elétron e estou aqui como partícula, mas a minha massa é muito pequena. Aí, de repente, chega um pouquinho de energia, mas não é o suficiente para que eu salte para um nível mais externo. Então, vamos balançar por aqui e fico girando por aqui. Essa é a incerteza. A incerteza posição, incerteza velocidade, dualidade, partícula, onda. Agora, seja muito honesto comigo. Nós todos temos um comportamento igual ao átomo, igual ao elétron do átomo, porque nós somos seres formados por átomo. Por mais que você diga, não, eu não sou formado, você é química pura. Por isso que é lindo ou linda. Você é um espetáculo, um príncipe ou uma princesa. Por que você é um príncipe ou uma princesa? Porque os átomos se comportam exatamente, o nosso corpo se comporta exatamente como um átomo, a forma que a gente se liga, que se comporta, com que fala, que se comunica. Esse elétron, partícula, onda é a dualidade. Se você puxar para o barroco, você vai lembrar que no barroco, o homem barroco era caracterizado por essa dualidade. Ora, ele estava olhando para o santo, ora, estava olhando para o profano. Ele está sempre entre o santo e o profano, o certo e o errado, o sei e o não sei. E o elétron é a mesma coisa. É como você que vai assistir uma aula no dia de domingo. Aí você está passando pela praia, imagina que você mora no Rio de Janeiro, aí está passando pela praia, todo mundo correndo na praia, o surfista lá com a prancha embaixo do braço, e você olha, o primeiro sentimento é, caramba, eu estou indo assistir aula, eu vou fazer um país melhor, eu vou produzir. Esse é o primeiro sentimento, partícula. Eu sou uma partícula, eu sou um cara sério, comprometido. Aí lá dentro começa aquele negócio. Eita, tudo que eu queria era estar na praia. Tudo que eu queria era estar com a prancha embaixo do meu braço agora, andando de skate, de patins. Eu queria muito ser uma onda. Eu quero viajar nessa onda. E o elétron ele tem essa dualidade, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, e como onda ele vai surfar na sua trajetória. O elétron no modelo atômico atual tem um comportamento de partícula e o comportamento de onda. Logo depois dessa brincadeira, vai surgir o que a gente chama de estrutura atômica. O que é estrutura atômica? Você entender os conceitos. É uma legenda. É aquela história assim, o que é número atômico, hein? Átomo eu já entendi. Tem prótons e nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Essa eletrosfera era circular, ficou elíptica, agora ela está dual. Ora partícula, ora onda. Ok. E como é que eu faço essa estrutura atômica? Vamos lá mostrar em tela cheia? Vou mostrar para você em tela cheia agora aqui, daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre questões. Por enquanto, ó, na parte de estrutura atômica, primeiro que você tem que lembrar aí, número atômico. Carlos, o que é o número atômico? O número atômico ele foi descoberto
por um cientista chamado Henry Moseley, oficial do exército francês. Todo mundo decora que o número atômico é igual ao número de prótons. E por que o número de prótons? Porque o próton fica dentro do núcleo e esse próton ele não pode variar. Você nem pode ganhar, nem pode perder prótons, a não ser por uma questão radioativa, de fissão ou fusão. Mas a quantidade de prótons que você tem é constante. Esse número atômico, você pode colocar outra tag aí. Vai colocando as tags. As tags são as palavras principais. É quando você liga uma coisa a outra e marca o gabarito. O número atômico é a identidade. Identidade do átomo. Está aqui, ó. O átomo tem a sua identidade. E essa identidade corresponde ao número de prótons. Só que presta atenção. Próton é positivo. Um átomo tem prótons e tem nêutrons no núcleo e tem os elétrons na eletrosfera. Ele tem carga positiva, tem um nêutron que não tem carga e tem um elétron que é negativo. Num átomo neutro, num átomo que não ganhou ou não perdeu elétrons, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Aí eu vou puxar uma outra, vou apagar, na realidade, vou nem puxar outra tela, eu vou apagar isso aqui para que a gente possa escrever em outra cor, para você manter uma frequência legal. Só existe um elemento que tem número atômico 1. Esse elemento que tem número atômico 1 é o hidrogênio, isso é característica. Ele pode mudar a massa dele pode mudar, o número atômico não. Só existe um elemento que tem número atômico 2, e esse elemento é o hélio. Só existe um elemento que tem número atômico 3, e o número atômico 3 é o lítio. Só existe um elemento que tem número atômico 4, e o número atômico 4 é o berílio. Você vai classificando os elementos pelo número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons. E por que o número de prótons? Porque eu não consigo arrancar prótons, eu não consigo doar prótons. A quantidade de prótons é constante. E essa quantidade de prótons corresponde à identidade do átomo. Tranquilo? Vamos lá. E o número de elétrons? Aí foi o que eu te disse. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Eu quero que você me ajude agora aqui. Vou pegar o sódio. O sódio ele tem número atômico 11. Preste atenção. O sódio tem número atômico 11. Se o sódio tem número atômico 11, significa dizer que o sódio tem 11 prótons. Só que um átomo tem que ser neutro. A quantidade de carga positiva que você tem que ser igual à quantidade de carga negativa. A quantidade de carga positiva que você tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Então a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Se você tem 11 prótons, você também tem 11 elétrons. Carlos, e o ferro, por exemplo, que tem número atômico 26? Quer dizer que tem 26 prótons. E quantos elétrons? 26 também. Ah, e o urânio, que tem número atômico 92? Significa que o próton, a quantidade de prótons que ele tem corresponde a 92, assim como a quantidade de elétrons também corresponde a 92, desde que você esteja eletricamente neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Você tem que estar neutro, não pode ter ganho nem perdido elétrons. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aí vem a massa. Só que na massa, é isso que eu queria que você olhasse com carinho. A massa de um átomo, que é representado por A, fica concentrada no núcleo. A massa fica concentrada no núcleo. Quem foi que descobriu o núcleo? Ouvi não, fala para mim, quem foi que descobriu o núcleo? Que é isso, não lembra mais? Quem descobriu o núcleo foi Rutherford. E o que é que tem no núcleo? Prótons mais nêutrons. Então, o que é a massa de um átomo? A massa de um átomo é praticamente a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Carlos, e se eu quiser colocar o elétron? É insignificante. A quantidade de elétron aqui é desprezível. Olha para mim. Olha bem para mim. Porque se eu considerar a massa do elétron assim, caramba, eu já estou me sentindo meio gordinho. Eu vou cortar o cabelo. Como assim? Vai cortar o cabelo e vai ficar mais magro? Oficialmente vai. Porque o seu cabelo tem massa. Se você tira a massa do cabelo, se você vai cortar o cabelo e uma parte do cabelo vai cair, você está perdendo massa. Então, oficialmente, você está mais leve. Mas essa massa tem significância em relação ao corpo todo? Não, pode subir na balança antes e depois. O erro da balança nem vai perceber. O elétron é mais ou menos o teu cabelo. Se você tirar o cabelo, você não vai mudar nada em relação à massa. Onde é que está a massa do átomo? No núcleo. A massa do átomo está no núcleo. A massa do átomo está no núcleo. A massa do átomo está no núcleo. Lembra que a massa do átomo está no núcleo. E o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Tela cheia de novo. Vamos lá. Olha para mim. Ou melhor, olha para a tela. Perdão.
Eu tenho aqui prótons e nêutrons. Só que próton, a gente acabou de estudar que a quantidade de prótons que você tem é chamada de Z, que é chamada de número atômico. Então eu posso dizer que a massa é igual a número atômico mais o número de nêutrons, que é essa formulazinha que está aparecendo para você aqui. O número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Quer que eu te conte um segredo? O número de massa também pode ser chamado de número nucleônico. Por que isso aqui é chamado de número nucleônico? Porque é o número daquilo que tem no núcleo. A massa de um átomo está praticamente concentrada no seu núcleo. Então, o número de massa é igual ao número nucleônico. Logo abaixo na tua tela, na parte de baixo da tua tela, tem a representação de um átomo. E eu queria que você olhasse para mim aqui agora e criasse até alguns exemplos com muita calma, com muita paz no coração. Eu vou pegar o magnésio. Se você me permitir aqui, eu vou colocar o magnésio na jogada. Vamos colocar o magnésio na jogada. Cuidado para não fazer muita ingestão de magnésio, porque provoca diarreia. Água dura provoca diarreia pela grande concentração de cátions de magnésio na situação. Eu coloco essa representação. O que significa isso? De repente eu peguei uma questão e tem essa representação, ou você pegou uma questão e está lá escrito assim, um 12 e um 24. O que isso representa? Vamos lá, olha para o teu lado esquerdo. Do teu lado esquerdo tem aqui a massa. No canto superior do elemento fica a massa. Mas isso pode ser colocado no canto superior esquerdo ou no canto superior direito. Particularmente, eu não gosto de colocar nesse canto superior direito. Por isso que eu vou colocar aqui sempre no canto superior esquerdo. A massa do elemento fica aqui no canto superior esquerdo. Lembrando que essa massa corresponde a prótons mais nêutrons. No canto inferior, você tem o número atômico, que corresponde à quantidade de prótons. Beleza? No canto inferior, a quantidade de prótons. Vou mudar de cor e eu quero que você me diga o que é que você está vendo ali agora. Opa, peraí, deixa eu mudar de cor. Em roxo agora aqui. O que é esse 12? Esse 12 representa o número atômico. O que é esse 24? Esse 24 representa a massa. Esse 24 representa a massa. E esse 12 representa o número atômico. Estão iguais, né? Deixa eu apagar esse outro aí, porque eu ia colocar do outro lado, terminou ficando do mesmo lado aí. Então vamos apagar. Não interessa mais pra gente. Vai embora. Fica com a concorrência. Tchau. Adeus. Eu vou passar. Eu vou conseguir. Não tem nem para onde correr. Marcar texto não, quero a canetinha. Agora aqui. Vê, olha para cá. Subtraia para mim. Aqui a massa, que é prótons mais nêutrons, e eu vou subtrair os prótons. Presta atenção. Prótons mais nêutrons menos prótons vai me dar o quê? Você concorda que próton, eu vou cortar com próton, vai sobrar o quê? Nêutrons. Se você subtrair a massa do número atômico, que você vai encontrar aqui embaixo é a quantidade de nêutrons. Sempre. Se você chegar aqui, por exemplo, ó, no magnésio, massa do magnésio 24, número atômico 12. Quando você subtrai, você encontra a quantidade de nêutrons. E aí eu te peço, com todo o carinho do mundo, que você me dê todas as informações agora acerca do magnésio. Vamos juntos dar as informações acerca do magnésio. O que é que eu tenho que falar sobre o magnésio? O que é que a gente tem que citar aí sobre o magnésio? Magnésio tem número de massa. Quanto é a massa do magnésio? 24. Quantos prótons o magnésio tem? 12, porque o número atômico dele é 12, lembra? Quantos elétrons o magnésio tem? 12, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Quantos nêutrons o magnésio tem? É subtração. 24 menos 12, 12. Então ele também tem 12 nêutrons. Mas, Carlos, o exemplo ficou muito parecido, assim, aí não vale não. Vamos lá, vamos pegar o sódio, então. O sódio tem massa 23, número atômico 11. Quanto é a massa do sódio? 23. Show de bola. Quantos prótons o sódio tem? 23? Não. 11. Aqui o número atômico, ó, 11. Quantos elétrons ele tem? 11 também. Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E quantos nêutrons? Subtraia. Quanto é 23 menos 11? 23 menos 11, 12. Então você tem quantidade de nêutrons igual a 12. Carlos, não entendi ainda. Tá bom, vou apagar a tela todinha aqui agora para você e a gente vai fazer um outro exemplo aí top, ultra mega da galáxia. Eu vou pegar o ferro, que tem massa 56, número atômico 26. Isso é uma representação, sempre vai estar representado assim, tá certo? O que é esse 56? É a massa. Ele tem massa 56. Quantos prótons esse cara tem? 26. Quantos elétrons ele tem? 26, porque esse 26 é o número atômico. E o número atômico representa a quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons.
Mas quantos nêutrons o ferro tem? Subtraia. Quanto é que dá 56 menos 26? Isso. A quantidade de nêutrons que esse ferro apresenta, 30 nêutrons. É exatamente isso a representação do elemento químico. Muitas questões que aparecem para você, às vezes você erra porque não consegue se concentrar na representação. Aí quando eu falo de isótopos, é porque eu tenho o mesmo número atômico. Elementos iguais com massas diferentes. O que são isóbaros? Elementos diferentes com a mesma massa. E o que são isótonos? Elementos diferentes, com número atômico diferente, com a mesma quantidade de nêutrons. É só usar a representação para resolver as questões. Beijo bem forte no teu coração. Te encontro na próxima aula.